Então agora será a nossa aula da unidade 4, sobre a disciplina Educação Bilíngue. Vamos começar? Qual o conteúdo da nossa aula? Primeiro, bilinguismo e bilingualidade. E segundo, práticas da educação bilíngue. A autora Saavedra, ela define bilinguismo como situações onde há duas línguas juntas, em um mesmo espaço, em um mesmo local. Duas línguas para comunicação. Um mesmo espaço em que há separação. Há duas línguas. Bilingualidade significa vários níveis. Significa o quê? Vários passos. Significa que a pessoa é bilíngue porque aprendeu, desenvolveu, houve mudança, aprendizado, ou seja, um passo a passo. Então, bilingualidade significa cada passo, seria uma metáfora. Bom, existem vários níveis de bilingualidade. Então, vamos complementar o significado do slide anterior. Então, é a identificação natural de situações onde há bilinguismo. Temos vários. Por exemplo, uso individual linguístico, contexto de aquisição de línguas, uso funcional variado. Sobre o contexto de aquisição da língua. O ser bilíngue deve-se analisar três origens. Primeiro, se a pessoa aprendeu duas línguas diferentes ao mesmo tempo, porém simultaneamente, significa duas línguas L1 mais L1B, simultâneos. 2. Se a pessoa aprende uma segunda língua, mas não se desenvolveu bem na primeira. Terceiro, se a pessoa aprendeu a segunda língua e também é bem desenvolvida na primeira língua, fala perfeitamente. Então, significa que é a língua materna, mas a língua estrangeira. Ou língua materna, mas língua-alvo. Então, perceba que há vários níveis, várias origens, de acordo com o nível linguístico. Nós surdos, por exemplo, conseguimos escrever bem a segunda língua, mas vai depender de se nasceu surdo, se é surdo profundo, se tem um L1 com fluência. Então, esses aspectos vão influenciar na L2. Pode causar prejuízos ou não, conforme pesquisas evidenciam. Com relação ao contexto da aquisição, temos duas situações importantes que mostram a diferença no processo de aquisição: a idade e a maturidade linguística. Então, vejam, o quadro
exemplifica a proposta. Temos ali a infância, adolescência e adulto, de acordo com Saavedra 2009. Vejam, temos ali L1 mais L2, nós surdos, língua de sinais e português. L1 mais L2, língua materna ou língua estrangeira, e adulto, língua materna e língua estrangeira. Viram o quadro? Ali é uma comparação, foi mostrada a pesquisa. Então, onde utiliza-se a língua? Em vários ambientes, familiar ou social. Pode haver uma língua ou duas línguas na comunicação entre pais, irmãos, marido, esposa, empregados ou parentes próximos, tios, primos, cunhados, que é uma comunicação mais informal, mais tranquila, mais básica. Então, temos vários níveis. E já temos um ambiente social, onde há uma língua ou duas línguas no processo de comunicação, por exemplo, com os vizinhos, colegas, na rua, no clube, nas associações, igreja, bares, dentre outros. Então, em casa, há uma conversação mais tranquila. Já em outros espaços, é diferente. Então, há dois tipos de línguas a serem usadas. Isso é bilinguismo. Legal, né? Com relação ainda ao uso da língua, temos ali o ambiente escolar, onde a língua é utilizada para comunicação, com o objetivo de aprender, instruir, ensinar dentro ou fora da sala de aula. Temos também o ambiente profissional, onde utiliza-se a língua para comunicar com as pessoas do trabalho. A comunicação, ela existe em qualquer uma das profissões. Assim como eu já falei, em vários espaços, em alguns espaços, podem ocorrer informalmente esse uso da língua. Vai ser variado. Então, temos esse espaço aqui, o profissional e o escolar, que está direcionado, tem um objetivo, por exemplo, no escolar, direcionado ao ensino de conteúdos, geografia, dentre outros. Então, no contexto profissional, então, no trabalho, é necessário haver uma comunicação direcionada. Tem que ser profissional. Então, há várias línguas, entenderam? Bom, o bilinguismo é um fenômeno não absoluto, não definitivo. Ele pode variar. É a forma especial de usar duas línguas. Então, pode haver a instabilidade no bilinguismo. Por quê? Pelo contexto da aquisição, que pode variar, pelos domínios do uso da língua, pela trajetória de vida, que também pode variar. Então, o uso de duas línguas em lugares diferentes, por exemplo, na família, na escola, no trabalho, em clubes. Então, existem vários níveis. Onde nós vivemos? Nós estamos no mundo, em uma conversação. Então, existem esses níveis. De acordo com o autor, é de extrema relevância estimular os alunos a pesquisarem sobre sua língua-alvo. E por que isso? Para auxiliar no desenvolvimento, auxiliar na capacidade de perceber as coisas ao seu redor. De acordo com o autor Burney,
o aluno ele já tem curiosidade. Então é necessário auxiliá-lo a ter autoconfiança, auxiliá-lo a não entristecer com os erros, não ter vergonha, estimulá-lo. Por exemplo, se o surdo tem baixa autoestima, deve-se estimulá-lo, auxiliá-lo para que ele se sinta bem e desenvolva. Os ouvintes sempre falar com ele, está errado, está errado. Não! Devemos respeitar o outro, auxiliá-lo, para que a cada dia ele aprenda. Porque é normal, todos erram. Então, é necessário ensinar, corrigir, para que ele se desenvolva e não fique triste. Bom, os surdos bilíngues, por que eles são bilíngues? Porque vivem em um contexto linguístico com a maioria que utilizam a língua portuguesa. Os autores Vóvio e Souza explicam que os surdos, eles utilizam a leitura e a escrita porque eles precisam no dia a dia. Se eles não souberem a língua portuguesa, não vão conseguir se relacionar profissionalmente, socialmente e culturalmente. Não podemos ignorar a importância da língua portuguesa e também não podemos ignorar a necessidade de se ensinar a língua portuguesa para surdos. Os surdos precisam ser educados com a língua portuguesa, ensiná-los. O surdo, ele deve conhecer os códigos, letras da língua portuguesa. Isso no dia a dia, porque ele vai precisar dessa língua para comprar, vender, comer, passear, conversar com os ouvintes, se comunicar. Ele precisa do português. Se ele não tiver o português, como ele vai fazer compras? Como ele vai em uma loja? Como ele vai se comunicar se ele não sabe? Então, por isso, o que foi falado é muito importante. O surdo precisa aprender o português para se comunicar com o mundo. É necessário. Para passear, ele vai ficar sempre dependente? O autor fala que os surdos eles têm que aprender português. E assim serão bilíngues. Terão duas línguas, a L1 e a L2. Então, no Brasil, as pessoas surdas são iguais às pessoas de outros países, porque aprendem a língua portuguesa, como L2. Então, os surdos não são diferentes das outras pessoas de outros países. As pessoas surdas aprendem a escrita da língua portuguesa e precisam aprender rápido. Assim como pessoas de outros países também têm urgência em aprender a língua portuguesa. Muito importante é atentar para a experiência visual no processo de aprendizagem das pessoas surdas, nos processos cognitivos que são diferentes, surdos e estrangeiros. Porque surdos têm algo muito importante que é a visão, enquanto que os ouvintes têm a audição e a visão. Pesquisas com surdos mostram que há o prejuízo no aprendizado da L2. Por quê? Vamos exemplificar. As crianças surdas geralmente são filhas de pais ouvintes. As crianças surdas não têm contato com a língua de sinais. Os pais são ouvintes e não têm domínio da língua de sinais. Outra coisa importante é que a criança surda tenha contatos com surdos. Se comuniquem para desenvolver. A criança surda, ela aprende a língua portuguesa antes da sua primeira língua. Isso não é natural. Primeiro deve-se aprender a Libras para depois o português.
aprender o português escrito primeiro? Não, não é normal. A criança surda, ela perde o período correto, a idade correta para a aquisição da língua natural. Porque geralmente é com 1, 2 anos que se aprende, que se aumenta o vocabulário. É nessa fase e assim vai se desenvolvendo. Então é necessário se ater a isso nesse processo. Então, a aquisição da segunda língua pela pessoa surda, ela acontece de várias maneiras diferentes. Cada pessoa, cada surdo tem uma história de vida própria, que é diferente do outro. Histórias diferentes, contatos com a língua portuguesa escrita, e isso tudo gera consequências. Então, isso pode auxiliar a aprendizagem ou não da L2. Então, é interessante motivar, incentivar essa pessoa a usar o português escrito, o segunda língua, para que ela goste. É necessário também respeitar o aspecto semântico da produção da escrita do surdo. A escola precisa respeitar as características específicas da escrita do surdo. A escola também precisa respeitar os objetivos. Quais são? De forma a melhorar as práticas de letramento do aluno surdo. É necessário estimular essas crianças para que elas aprendam com a metodologia adequada. Porque se não há uma metodologia adequada, não vai haver desenvolvimento. É necessário utilizar estratégias de forma que essa criança ela sinta prazer e não seja obrigada. Então, tem que ter estratégias específicas para estimular. De acordo com o artigo 6º do Decreto 5626 de 2005, existe a proposta que as instituições federais de ensino são obrigadas a garantir a inclusão do aluno surdo ou deficiente auditivo na educação básica. Mas como se dará isso? Então, deve-se organizar escolas e classes de educação bilíngue, onde poderão se matricular surdos e ouvintes. E a obrigatoriedade de professores bilíngues nesse processo de educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eles devem preparar essas crianças. É um direito dessas crianças, temos que respeitar. E o professor precisa se adaptar para oferecer o melhor ensino. O professor, ele deve se adequar para esse público. Ele deve estar preparado para atender alunos cegos, dentre outros. Então, aqui temos uma proposta e devemos respeitá-la, ok? Percebemos que o tempo se passou e por muitos anos, hoje percebemos que os surdos conseguiram um lugar importante na sociedade, por meio de lutas que aconteceram. Então, teve conquistas, vitórias, se destacou. Então, teve conquistas e vitórias. A maior vitória, a mais importante, foi a Lei 10.436, de 2002, alcançada por meio de muitas lutas. O Brasil aceitou a língua de sinais como meio de comunicação. Então, temos aqui uma proposta, temos o decreto, temos uma lei que possibilita ao surdo se comunicar por sua língua e valoriza a sua língua. Então, o português é a segunda língua. Então, temos aqui um fato muito importante, que foi conseguido por meio de muitas lutas. Então, foi o nosso direito conseguido. E isso melhorou muito. Esperamos que melhore mais.
Então, como se dá a proposta bilíngue? Bom, nessa proposta, a criança surda aprende todas as disciplinas por meio da Libras. Todas as disciplinas, geografia, português, matemática, todas por meio da Libras, da língua de sinais. Não mais será por meio da língua oral. Acabou. Agora será tudo por meio da língua de sinais. É a lei, é o que a lei fala. Então, as estratégias nesse processo poderá utilizar a língua portuguesa nos momentos especiais. Por exemplo, a leitura e escrita somente. A principal língua ali será a língua de sinais, que é a língua dos surdos. Então, a escola ela precisa oferecer acessibilidade à criança surda, oferecendo as duas línguas sempre, conforme proposta do bilinguismo. A proposta bilíngue, ela está de acordo com o ensino da criança surda. Vai respeitar essa criança surda, vai utilizar a sua língua, que é a língua de sinais, vai haver o respeito à sua cultura, a língua natural desse surdo. Então, a aceitação da língua de sinais nesse processo de ensino. Então, o surdo terá a sua L1, teremos metodologias de ensino de acordo com essa língua, e assim o surdo vai desenvolver e vai aprender também a L2. Vai aprender da sua forma, do seu jeito, a partir do respeito às suas especificidades, assim como consta na proposta. Bom, temos a Lei 10.436, de 2005, ela existe e garante a educação bilíngue. Mas, na realidade, continuamos ainda a lutar para conseguir esse direito ainda. A educação bilíngue, ela precisa acontecer verdadeiramente com profissionais especializados, de acordo com as características evidenciadas no próximo slide. Temos aqui 3 características. É necessário que o professor ele seja capaz de ensinar a criança surda. Ensinar o quê? Ensinar a ser um adulto surdo bilíngue. A criança ela precisa aprender o conceito de bilíngue. É necessário que seja ensinado. B. O professor ele tem a obrigação de conhecer profundamente as duas línguas, a língua de sinais e a língua portuguesa, bem como saber todos os aspectos linguísticos e ser fluente, se comunicar. C. O professor precisa respeitar as duas línguas, se atentar corretamente, conhecer as teorias, conhecer a existência das diferenças entre cada língua. Então, temos aqui esses 3 tópicos que são inerentes ao professor. Ele deve saber. Não pode ser qualquer professor que vai ensinar aleatoriamente, não. É necessário que a escola bilíngue tenha profissionais fluentes em português e em língua de sinais para o ensino dos surdos. Bom, então, quanto à prática, o professor bilíngue, ele convive muito tempo com a criança surda. O professor bilíngue, ele se torna importante na vida dessa criança. Então, o professor bilíngue, ele é responsável por adaptar essa criança ao contexto escolar. Ele tem essa responsabilidade, bem como promover a acessibilidade desse aluno ali, naqueles momentos. O que ele deve fazer?
Deve-se ter metodologias adequadas para o ensino, perceber que há um aluno surdo ali, ter materiais adequados para o surdo, promover a participação e a interação entre surdos na turma regular, preparar o plano de aula com o compromisso de mudar a realidade, respeitar o ritmo do aluno, que é diferente, o processo de aprendizagem, e também respeitar a diversidade de cada surdo. Então, esses itens são muito importantes. Então, agora vamos falar sobre o intérprete de Libras. Então, ele é obrigado a traduzir tudo para os alunos, tanto para surdos quanto para ouvintes, e também fazer a tradução para professores que não sabem Libras. Então, é necessário que haja um intérprete ali. O professor vai explicar e o intérprete vai estar junto com ele na tradução. Sempre simultaneamente. Então, ele vai estar interpretando tudo. O intérprete de Libras vai auxiliar o professor no momento de avaliação de trabalhos, correção de provas, porque o aluno surdo ele utiliza Libras como L1. Então, o professor ele vai contar com o apoio do intérprete nesse momento. O professor é quem ensina. Qualquer dúvida tem que procurar o professor e não o intérprete. O papel do intérprete é fazer a tradução. É o repasse de informações. O professor é responsável por ensinar. Se ele não sabe Libras, o intérprete vai fazer a tradução. Então, na hora da correção de trabalhos, o intérprete vai estar junto, ok? A Libras tem uma gramática própria. E o intérprete domina a Libras, então ele deve auxiliar o professor nesse processo. Não vai auxiliar o aluno, ajudar o aluno, não. Ele vai ajudar o professor para que o professor ensine. Então, dúvidas sempre devem ser remetidas ao professor. Ficou claro? Essas são as referências. Acabou as aulas. 1, 2, 3 e 4. Estudem sobre práticas e metodologias que são muito importantes. Discutam, porque vocês serão futuros profissionais. Então, estudem, pesquisem, discutam. Isso é importante. Tchau!